Não, vou falar sobre isso agora. Marinho, vamos ver, vamos ver. Marinho, põe um negocinho aí para mim, que a gente vai falar sobre esse pedido do Corinthians, que chegou a cogitar, a vetar o Marcelo de Henrique, que foi anunciado ontem, né, no quadro de árbitros para o jogo de ida entre Corinthians e Grêmio, amanhã na Neoquímica Arena. E o Corinthians já achou um post antigo do Renato Gaúcho, sabe aquele. Você vai dando print e vai arquivando? Um post do Renato dizendo que ganhou no ano passado, deu ao Marcelo Gemelic, num jogo do Grêmio, uma camisa do Soares e autografada pelo Soares e por ele. E que brincou, ele mesmo escreve, brinquei com ele dizendo que ele nunca tinha me dado cartão antes e que por causa disso ele havia ganhado os 2 cartões do Marcelo Gemelic, que tinha completado o seu 1000º jogo como árbitro. E aí tá os 2 cartões, Renato, um abraço, tal, Marcelo Gimic. Há algum crime nisso? Não há. O árbitro de futebol, num país como esse, em que a profissão nem regulamentada é chegar a essa marca, deveria ser mais bem tratado no Brasil? Deveria. Eles fazem um trabalho para ser mais aplaudidos? Não, não fazem, mas ok. De qualquer forma, isso depois de tudo que aconteceu na semana passada, e graças a Deus eu ainda estava de férias, aqui do UOL, lá na Parmus, não, apareceu e o Corinthians falou, não é uma brincadeira, depois de tudo que está acontecendo, colocar um cara que trocou afagos com o Renato, que é gaúcho, que é carioca, que encontra toda hora com o Renato na praia, que cansou de apitar jogo dos times do Renato no Campeonato Carioca. Hoje ele é árbitro pelo Ceará e por isso ele foi colocado partida também como neutro pós da federação. A questão é que, assim, a gente mora num país em que a gente não conserta o problema da arbitragem. Cada semana é uma coisa. Uma semana o VAR é pior, outra semana o apito é pior, agora a escalação é o pior. A verdade é que a gente mexe, mas o elefante está na sala. Renato. Para mim, desculpe, eu estava ligeiramente distraído. É um problema permanente, né? A nossa arbitragem, enquanto ela não for profissionalizada e os árbitros devidamente educados, não vai resolver. O problema é que não basta melhorar a arbitragem e os árbitros se você também não melhora os dirigentes. Como você falou, esse negócio dos cartões é uma brincadeira, não deveria causar isso tudo. Mas nós estamos tão vacinados por arbitragens ruins, por suspeitas em quase todos os jogos, e vem ainda o Textor com aquela idiotice dos relatórios da Good Game e joga ainda mais suspeitas sobre a mesa, que qualquer coisinha com essa troca de gentilezas entre o Renato Gaúcho e o Marcelo de Lima Henrique, que eu repito, mesmo jovem era muito ruim, agora então está pior, fica uma situação muito desagradável, essa que é a verdade. Mili, a questão é a seguinte, né? O que eu acho assim, a gente fica tentando e a gente, de verdade, eu acho que as críticas em relação ao comportamento dos jogadores com o árbitro em campo, que é o que a gente assiste, né? Eles serem completamente desrespeitados, a autoridade diminuída, coloca a torcida contra, aquele chilique generalizado, uma indignação seletiva, me ajudou, foi bem, não me ajudou, foi mal. Esse comportamento é criticado. A gente viu, tá vendo na Olimpíada e viu na Eurocopa, principalmente, que ninguém podia falar com o juiz, o que eu acho uma coisa pouco democrática também. Não sei se eu gosto muito. Ninguém pode falar comigo, ninguém encosta em mim. Eu sou uma figura, sabe? Eu sou o Deus Sol, ninguém fala comigo. Sou um pouco contra, fica um extremo ou outro. Mas nessa questão da escala, ou o CNM é mais claro e ele explica por que ele está fazendo isso, ou ele coloca o Marcelo de Lima Henrique nesse problema. Porque ele fechou a porta do Corinthians em relação ao veto. Tem vários, isso não é a primeira vez que um time quer vetar, não. O Corinthians cogitou e não quis vetar, só emitiu hoje um comunicado, não sei se a gente tem aí, no site do Corinthians tem lá o novo diretor jurídico do Corinthians dizendo, achamos um absurdo a colocação desse juiz no momento que a arbitragem está sendo questionada, papapá. O texto é o mesmo, só muda o nome do juiz e o jogo. Eu acho só que, assim, o que a gente não, talvez, peque é falar mal da comissão de arbitragem. Cadê o CNM? Por que ele colocou um cara que é amigo do Renato para apitar o jogo do Grêmio? Não, você tem toda a razão. É a liderança que precisa falar. E é uma liderança que está no olho do furacão, porque a gente está vendo a quantidade de erros que acontecem em todas as rodadas. Agora, Marília, você tocou num ponto fundamental. Porque, assim, toda vez que a gente vem aqui reclamar de arbitragem, reclamar do VAR, a gente precisa entender que os jogadores não ajudam. Se a pessoa está enfurecida com a arbitragem, ela precisa também ficar enfurecida com quem simula uma falta.
Ela precisa ficar enfurecida com quem, a toda faltinha no meio de campo, cerca o juiz. Ela precisa ficar enfurecida com jogadores que tentam induzir o juiz ao erro. Tudo isso faz parte da péssima qualidade. Então, eu acho que a gente só reclamar da arbitragem não vai levar a gente a lugar nenhum. É preciso, sim, que todos se impliquem. Essa história de você levar, sei lá, uma mão na nuca e você cair com a mão na cara, fingindo, simulando lá que você está perto de morrer, e isso é uma palhaçada que tem que acabar no futebol inteiro. Isso induz o juiz também a erros. Agora, voltando à sua pergunta, sim, o CNM precisa se posicionar. Ele está no olho do furacão. E o cargo que ele ocupa tem responsabilidades. Essa é uma delas. Não deve ser fácil, realmente não deve ser fácil. Mas ele precisa colocar a carinha dele no sol. Porque se deixar a cara dele na sombra, vai fazer com que a gente fique aqui especulando, e nada melhor. E a notinha também do Corinthians, isso também induz o juiz, né, gente? Isso induz o juiz a um comportamento ou outro. Todo mundo tem algum viés. Ninguém trabalha com futebol sem viés. A questão é o que a gente faz com o nosso viés. Como a gente organiza eticamente o nosso viés. E isso vale para juízes também. Ô, Hélio, deixa eu te contar que é o Flávio de Souza, um juiz paulista, apitou até uma das finais do Campeonato Paulista este ano, não tem uma boa notícia para te dar, ele vai apitar daqui a pouco o jogo do Botafogo, e no VAR é o Pablo Pinheiro, que também tem uma dificuldade com as 17 regras. De qualquer forma, deu uma diminuída esse assunto da arbitragem. O Botafogo perdeu 2 jogos e só perdeu agora, né? Pois é, entendeu? Eu acho que isso, eu acho engraçado que toda vez que vem o assunto é arbitragem, o nome do Textor tem que vir à tona, mesmo quando ele não tem nada a ver com a história. Ele se esforçou para isso. Mas eu acho merecido. Mas é curioso que, assim, no caso aí, o Corinthians, não é por questão de incompetência, ele está desconfiando de má fé, né? Porque uma vez que o cara recebeu lá, trocou recadinho com o Renato Gaúcho, existe esse risco dele favorecer o Grêmio. Essa que é a história. Então, quer dizer, toda essa incompetência, ela gera uma série de interpretações, algumas mais exageradas, outras menos, mas enfim, né? Eu acho que a arbitragem brasileira fica difícil de ser defendida, né? Fica difícil. Bom, esses 2 jogos serão hoje, vamos assistir com lupa o que vai acontecer. Acho também, como Rosa, que Botafogo e São Paulo sairão à frente dos seus concorrentes. Mas o nosso Melved, quando eu saí daqui, estava na onda do 1-0 goleada. Aí, quando voltaram os uruguaios, que tanto o Renato queria que eles voltassem, eles voltaram e tudo, deu aquela areia no negócio, deu uma tritubiada. O Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Voltei a líder de novo, mas o Flamengo teve um sorteio dolorido aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. E antes disso, pelo menos estava surfando uma coisa boa. Virou líder novamente, ganhou 3 jogos seguidos, ganhou no final de semana, estádio lotado, com tribuna muito, muito cheia de VIPs, inclusive a família Prado, com a Luísa Prado, muito mais famosa que o pai dela, foram ao Maracanã, ver o Melvin vencer, ganhar do Atlético Goianiense. E o Flamengo tem essa notícia de ontem, que é a aprovação da possibilidade de participar amanhã da licitação da compra do terreno do gasômetro. Sei que o Renato está por dentro de tudo. Eu tenho deve ter recebido também, um conselheiro me mandou umas fotos de um pergunta e respostas que foi entregue para os conselheiros do Flamengo antes que a votação acontecesse, foi de forma cachapante a aprovação. Uma das perguntas, que é a pergunta 12, eu pedi para o Marinho dar uma destacada, tá ruim de ler, mas eu leio para vocês, que é: qual é o prazo para a construção do estádio? E ali, lá no papel que foi entregue aos conselheiros que votaram sim, tá 7 anos e meio. Mas quando acabou a reunião, Renato, virou menos de 5 anos, é para 2029 e tal, nós estamos em 2024, fiz a conta, 7 de 2031. Mas o Landim disse que é 2029. Explica para a gente o que foi que aconteceu e os próximos passos para o Melvin ter a sua casa para 70 mil pessoas. Mas, Marília, foi aprovado por uma
maioria acachapante de 94%. Mais de 600 conselheiros votaram a favor da aprovação para que o Flamengo participe da licitação e compre o terreno, né? Já que dificilmente você vai ter mais alguém disposto a comprar aquele terreno e fazer um estádio, coisa que é exigida no tutorial lá da licitação, do leilão. Mas eu acho que o Flamengo vai construir em menos de 7 anos e meio. Eu acho que aquela coisa ali que foi colocada, aquelas perguntas e respostas, elas, inclusive, para mim, elas não são esclarecedoras das coisas mais importantes. De onde virão realmente esses milhões para pagar o estádio? Fala-se muito assim, naming rights, isso, aquilo, mas não houve ainda, não há até agora, um plano, de fato, do dinheiro que o Flamengo vai gastar e da onde ele vai tirar esse dinheiro. O Flamengo tem condições de fazer o estádio, não tenho dúvida disso. Um clube que fatura 1,5 bilhão, ano que vem possivelmente vai chegar próximo de 2 bilhões, ele não tem como não ter dinheiro, claro que ele tem. Mas existe um temor por parte de muita gente que, para justamente não deixar de tocar as obras no ritmo que querem para entregar o estádio em 2029, como foi a data que o Landim colocou, o Flamengo talvez tenha que diminuir o investimento no futebol, o que não agrada a muitos torcedores. Mas o desejo de ter esse estádio é tão grande, desde que eu me entendo por gente, quando o Flamengo ainda tinha um estádio na Gávea, eu cheguei a ver jogo na Gávea, com aquela arquibancadazinha aí, que devia caber umas 3 mil pessoas, 5 no máximo, falava-se no grande estádio do Flamengo. Sempre foi o sonho do Flamengo ter um estádio, antes até que o Corinthians tivesse, antes que o Palmeiras tivesse reformado o antigo estádio e feito o Allianz Parque, e por aí vai. Então, não havia como não aprovar esse estádio. O que eu não gostei foi a utilização clara das torcidas organizadas para hostilizar a turma do BAP. Aquilo ali não era para fazer pressão, para que os caras votassem a favor. Todos sabiam que ia passar fácil. Agora, aquela torcida organizada toda, com faixas contra o BAP, contra o Cláudio Praknovic, que apoia o BAP, e contra milhares de coisas, não a elitização. Imagina, se existe mais alguém elitista que o Landim, eu não conheço. Mas, enfim, já deixou claro como é que a banda vai tocar a partir das proximidades das eleições. As organizadas, aquelas que estão no bolso do Marco Braz, vão jogar pesado. E agora surge ainda a possibilidade da candidatura do Valim. O Valim já está admitindo se lançar também. Então vai ser uma eleição bastante complicada, mas seja quem for o presidente, ele tem que se dedicar com tudo, com foco total à construção desse estádio e à forma como o Flamengo vai gastar o seu dinheiro na construção desse estádio. Agora, ao mesmo tempo, você vê, o Flamengo está quase uma negociação fechada para comprar um clube em Portugal, para comprar a SAD, que lá é SAD, não é SAF, mas é a mesma coisa, do Leixões. Agora, você vê se tem sentido, no momento em que o foco tem que ser todo no estádio, o Flamengo resolveu comprar um clube além-mar, como se dizia antigamente. É uma maluquice completa, né? Só não é completa porque isso tudo é arquitetado pelo Landim, que quer fazer diversas frentes gastando muito dinheiro, para chegar num determinado momento e dizer assim, gente, a gente não pode, a gente precisa fazer a SAF aqui para vir dinheiro de fora e a gente poder construir isso tudo sem problema. E não à toa, quem vai ser o CEO da SAF? O senhor Rodolfo Landim. Enfim, é uma enorme jogada de poder do Landim, mas que indiscutivelmente, para o torcedor de uma maneira geral, marcou um golaço ontem com essa aprovação e daqui a 2 dias compra do estádio, do terreno do gasômetro para fazer o estádio. Politicamente é um golaço, não há a menor dúvida disso. Eu não sei se o Abel vai chegar a jogar no estádio Arthur Nunes Coimbra, que eu não aceito outro nome para o estádio do Flamengo. Mas o Abel no Maracanã, Rosa, nunca ganhou, hein? Ele já ganhou até dos Intergalácticos, sei lá de onde, do Combinado de Marte, mas do Flamengo no Maracanã nesse tempo todo não. E amanhã não tem no Estevão. Só uma coisinha, Rosa. O Abel só ganhou do Flamengo fora de casa. Porque no Allianz ele também nunca ganhou do Flamengo. Nem no Allianz, nem no Maracanã, ele nunca derrotou o Flamengo.
E o último confronto foi no ano passado, já com o Tite, e foi aquela surra de 3-0 que o Flamengo deu no Palmeiras, que o Abel deu uma entrevista surpreendente, sem reclamar de nada, dizendo que tinha sido amplamente superado pelo adversário. Aonde ele ganhou? Ganhou em Montevidéu, final da Libertadores, com o escorregão do André Que aqui valeu, né? E ganhou. Que aqui valeu, né? Valeu, mas e daí? Brasileiro não vale? Tô brincando, Vale tô brincando. Agora, e ganhou naquele jogo da Supercopa do Brasil, em que fez um gol absurdamente impedido e valeu em Brasília. Qual